Sejam muito bem-vindos à nossa análise visual de hoje. Hoje a gente vai direto ao ponto, falando sobre uma das missões mais cruciais que qualquer pessoa pode assumir na vida financeira: a construção de uma reserva robusta para a aposentadoria. O objetivo dessa nossa aula educativa, que foi pensada especialmente para investidores iniciantes, é quebrar aquele mito de que a segurança financeira a longo prazo só pode ser alcançada pelos caminhos mais tradicionais. Vamos explorar juntos como a gente pode montar uma carteira resiliente, misturando a estabilidade dos ativos clássicos com o potencial gigantesco dos novos ativos digitais. E aí, a gente já começa com aquela pergunta que não quer calar. Afinal, o Bitcoin pode mesmo fazer parte de uma carteira de aposentadoria? Historicamente, é super normal que as pessoas olhem para o mercado de criptomoedas com um pé atrás, né? É um ambiente volátil que intimida muita gente e parece ir totalmente contra aquela ideia de uma estratégia conservadora e paciente. Mas, olha só, pensar nesses ativos digitais como um investimento para a aposentadoria tem feito cada vez mais sentido para muita gente. A chave aqui é literalmente mudar a nossa lente. É parar de focar só no sobe e desce de curto prazo e começar a ver como essas peças podem se encaixar numa estratégia previdenciária de longo alcance. E para deixar tudo super claro, a nossa aula vai seguir esse roteirinho lógico. 1. Aposentadoria e novos ativos. 2. A magia das pequenas frações. 3. Escassez e crescimento patrimonial. 4. Diversificar com ativos conservadores. E, por fim, o tópico 5, a estratégia de longo prazo. Tópico 1. Aposentadoria e novos ativos. Bom, quando a gente pensa em construir riqueza para o longo prazo usando essas novas tecnologias, a gente logo bate de frente com uma das maiores barreiras de entrada. Tem um mito enorme de que, para investir em Bitcoin, você precisa ter rios de dinheiro, simplesmente porque o preço de uma única moeda já passa das centenas de milhares de reais. Mas a realidade do mercado é bem mais acessível. Você não precisa comprar uma moeda inteira. A grande sacada é que o mercado permite a compra de pequenas frações. Ou seja, dá para dar o pontapé inicial com pouquíssimo dinheiro, derrubando de vez aquela ideia de que cripto é um clube exclusivo para milionários. E isso nos leva ao tópico 2, a magia das pequenas frações. Entender que a gente pode comprar pedacinhos do ativo muda totalmente o jogo para quem está focando em construir uma reserva para aposentadoria. E aqui entra uma teoria fascinante, muito discutida no mercado, que é a teoria do 0,1 Bitcoin. A ideia central é que, lá na frente, ter apenas 1/10 de um Bitcoin, essa pequena fraçãozinha pode representar um patrimônio extremamente relevante. E detalhe, isso não é mágica, tá? É baseado numa característica fundamental desse ativo que a gente vai ver agora, que é a sua escassez absoluta. O que nos traz ao tópico 3, escassez e crescimento patrimonial. Sabe, quando a gente fala em acumular patrimônio, o tempo e a oferta de um ativo são os verdadeiros motores do crescimento. E a gente precisa falar sobre o efeito dos juros compostos. Existe aquele consenso clássico no mercado de que juntar os primeiros R$ 100.000 é disparado a parte mais difícil da jornada. Exige muito mais tempo, suor e disciplina. Mas uma vez que essa fundação está lá, a mágica dos juros compostos entra em cena e o crescimento acelera de um jeito impressionante. É o seu esforço inicial sendo recompensado pela matemática do tempo. E onde o Bitcoin entra nessa matemática? Bom, por causa desse número cravado aqui, 21 milhões. Esse é o limite rígido, imutável, de Bitcoins que vão existir no mundo inteiro. O contraste é absurdo e é vital para entender a tese de investimento. A gente tem bilhões de pessoas no planeta e só uma pequena fração desse número em moedas disponíveis. A conta simplesmente não fecha. É matematicamente impossível que todo mundo tenha um Bitcoin inteiro. E é justamente por causa dessa escassez absoluta que tanta gente vê um valor de longo prazo gigantesco nesse ativo. Agora, além dessa escassez, tem outro motor turbo impulsionando as coisas: a adoção institucional. O cenário mudou de figura nos últimos anos. A gente está vendo grandes empresas, fundos de investimento mega tradicionais e a criação de ETFs regulamentados trazendo rios de capital para dentro desse mercado. Isso aumentou demais a exposição dos investidores tradicionais. Então, para quem já começou a acumular aquelas pequenas frações lá atrás, as projeções dizem que num cenário otimista, onde essa adoção continue firme e forte, os preços podem escalar bastante ao longo das próximas décadas. Agora, preste atenção no tópico 4. Diversificar com ativos conservadores. Chegamos num ponto crucial. Como a gente aplica tudo isso de um jeito seguro na vida real? Olha, é absolutamente fundamental manter os pés no chão. Por maior que seja o potencial, esses ativos digitais ainda são investimentos de risco. O mercado é super volátil, vive de ciclos agressivos de altas e baixas que podem durar anos e, o mais importante de tudo,
tem zero garantias de valorização. Nenhuma carteira de aposentadoria vai sobreviver se for baseada só em esperança ou em ativos que balançam tanto assim. Por isso, a verdadeira estratégia de ouro para quem está começando é a diversificação. O segredo de uma noite de sono tranquila é misturar ativos conservadores para formar a base pesada do seu patrimônio. A recomendação aqui é que 95% da carteira seja de pilares super seguros, como Tesouro Direto, uma boa previdência privada ou fundos tradicionais. Os ativos digitais entram só como um tempero, uma parcela bem pequena, ali na casa dos 5%. É a união perfeita, uma base maximamente segura com uma pitadinha de alto potencial de crescimento. E um detalhe super importante. Mesmo dentro dessa fatia minúscula de 5%, a gente precisa separar as coisas. Tem uma diferença brutal entre o ativo principal e as outras criptomoedas. O Bitcoin já é visto como algo muito mais consolidado, extremamente escasso e já tem seu lugar na mesa global. Já as outras moedas, as famosas altcoins, funcionam numa lógica completamente diferente. Elas são quase como startups de tecnologia em fase inicial. O risco é infinitamente maior. Então, para diversificar dentro de cripto, é preciso ter total consciência de que esses projetos menores são apostas de altíssimo risco. Tópico 5. A estratégia de longo prazo. Para amarrar tudo que vimos hoje, essa nossa aula educativa se resume a 3 passos muito simples e práticos. Passo 1, começar cedo. Como a gente viu, o tempo é o seu maior parceiro nos juros compostos. Passo 2, investir pequenas frações mensais. Você não precisa de uma bolada para começar. O verdadeiro superpoder é a constância. E passo 3, pensar no longo prazo. O foco inegociável deve ser a construção da reserva para aposentadoria. É ter a disciplina de fechar os olhos para a volatilidade do dia a dia e focar lá na frente. O que nos deixa com uma última reflexão bem interessante para hoje. Construir riqueza não é ganhar na loteria. É a soma de pequenos hábitos executados com disciplina ao longo de uma vida inteira. Será que dar esse primeiro passo fracionário hoje, mantendo com muito rigor aquela base sólida de ativos conservadores, pode redefinir completamente o que segurança financeira vai significar nas próximas décadas? Fica aí o convite para a gente refletir sobre o baita poder de um planejamento estruturado, com paciência e visão de futuro. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise visual e até a próxima!